E depois da bombástica notícia de que teremos uma pequena pausa aí de 4 semanas após o capítulo 1086 de One Piece, a gente vai falar um pouco sobre os spoilers desse capítulo, que contém informações muito importantes sobre personagens que a gente tanto quer saber sobre. Então, caso você não goste ou não esteja interessado em receber spoilers sobre esse capítulo, que novamente está muito interessante, sinta-se livre para deixar o vídeo e não ter a sua experiência atrapalhada. No mais, vamos começar. O nome do capítulo é Os Gorosei, e só por aí a gente já vai entender um pouco sobre esses personagens, o que eles representam e o que eles são. Quando Saturno apareceu a primeira vez, digamos que era apenas uma pequena pimenta no que seria essa grande bomba que o Oda iria jogar para a gente. E novamente ele cumpre com as expectativas. Após um ótimo capítulo, a gente já tem outro que vai ser muito importante. Então vamos lá. Os nomes de cada um dos Goroseis são revelados e eles possuem um título em comum. Esse título é um deus guerreiro. Então vamos lá. Vamos devagar, cada um. Eu vou botando a imagem deles aí para não ficar confuso e a gente entender exatamente. O primeiro deles é o deus guerreiro da defesa científica, Saturno. Esse é o que a gente já viu indo para Egghead, já é de conhecimento nosso a imagem dele, a cara dele, e principalmente agora que ele é alguém que com certeza luta e isso está mais provado do que nunca. Ou seja, os Chapéus de Palha estão numa grande encrenca e quem não está ansioso para ver o desfecho de Egghead é simplesmente maluco. Continuando, o Gorosei loiro é chamado de Deus Guerreiro da Agricultura. São Shepard Ju. Não me pergunte exatamente como é que vai ser o nome dele na hora que for romanizado e tal. A gente vai ver isso na hora do capítulo, talvez. Então, por enquanto, a gente vai ficar apenas com essa pronúncia aí. Eu vou tentar deixar a página aparecendo o capítulo junto com a imagem de cada um, também o nome de cada um na hora que eu for falar, para aí ficar mais claro exatamente como é que cada um deles é chamado. Já o careca de óculos é chamado de Deus Guerreiro das Finanças. São Etambaron V. Nasujuro. Esse Nasujuro, aí a gente já tem uma grande ligação com o ano. E se a gente for pensar que o nome do Zoro lá em um ano era Zorojuro, as coisas vão ficar muito mais apimentadas sobre essa conexão de Wano com o final, né, de One Piece e a luta entre não só o Zoro com um espadachim muito forte, que talvez possa ser mais forte do que o Mihawk, mas também que ele é um espadachim de Wano e provavelmente ele é um dos culpados pelo país ter se separado ou ter se fechado para o resto do mundo. O do bigode grande, ele é chamado de Deus Guerreiro dos Assuntos Jurídicos. São Topman Valkyrie. Não dá para saber exatamente o que isso quer dizer, mas ele provavelmente tem algum relacionamento com essa questão das Valquírias. E isso é bastante interessante. Espero que seja explorado pelo Oda de alguma forma, seja com uma armadura ou com sua própria Akuma no Mi. O que é bem possível, apesar das últimas aparências não terem demonstrado muito isso, né? Uma coisa a se notar é que cada um deles tem um nome relacionado a um planeta, mas não é 100% explícito como Saturno. E o próximo, que é o último, é o Deus Guerreiro do Meio Ambiente, São Marcos Mars, que seria Marte. Esse aí a gente já vê diretamente uma ligação com o nome do planeta e é uma conexão bastante interessante que todos esses têm. Diferente do que acontece com o planeta Terra, né? O One Piece tem diversas luas, né? E talvez a gente tenha uma principal. Se a gente for pensar desse jeito, Insama seria a lua e cada um desses planetas estaria rodando por volta dessa lua, ao invés de fazer isso pelo Sol. Talvez Insama seja considerado não exatamente a lua, mas sim o Sol que foi sombreado por um eclipse. Isso seria bastante interessante e faria sentido, já que teoricamente os planetas eles não estão rodando a Lua especificamente, principalmente a da Terra, né? Então temos que ver como é que o Oda vai
utilizar essa questão, como que ele vai fazer isso ir para frente como uma relação entre a Lua e o Sol em Samar e o Sol e a Lua também, e cada um desses Gorosei tendo o nome de um planeta. Isso é se ele vai explorar isso ou se só vai ficar implícito o verdadeiro sentido dessa criação inteira. E agora para as referências. Aquele que tem o nome de Ju, aparentemente tem um Peter depois que não foi posto aqui. E aí seria Shepard, Ju, Peter. E aí seria Júpiter. O outro é o Venaso. Aí seria Vênus. E o último é o que eu menos consegui entender, mas aparentemente o nome dele é Sam Topman Valkyrie Mercury, que seria Mercúrio, um guerreiro mitológico. Bom, a gente ainda não tem como saber, eu vou esperar o capítulo para ver como é que isso vai realmente se desenrolar. Eu vou inclusive preparar algo para cada um desses Gorosei que eu já estava bem animado para falar antes, e agora com esse capítulo eu vou ficar mais animado para falar ainda. Eu espero ter conseguir achar um motivo para cada um deles. Vai ser bastante divertido procurar sobre isso nessas próximas semanas, já que One Piece vai entrar em pausa e a gente tem que procurar alguma coisa para falar. Junto com isso, Lulusia aparentemente foi destruída por uma arma que foi criada por Vegapunk, ou seja, algo que era envolvido com o passado de One Piece, que era tanto que o Vegapunk estava querendo pesquisar. E uma arma desse calibre realmente deve ser talvez uma cópia do que era considerado uma arma ancestral. Talvez eles tiveram a capacidade de dar as plantas de Uranus para então Vegapunk conseguir criar uma arma idêntica. Ou então se basear em Pluton para criar uma arma tão parecida quanto, que seria sua irmã gêmea, e poderia voar nos céus ao invés de nos mares, né? Tem uma teoria aí que falaram esses dias sobre as duas armas serem irmãs, digamos que seja desse jeito, mas eu acho bastante improvável. A gente vai continuar monitorando nesse capítulo para entender exatamente o que o Oda quer com isso. Aparentemente existia um São Imo da família Nerona entre os 20 primeiros reis. E aí, isso aí a gente não tem muito o que falar. Provavelmente a gente talvez veja algumas imagens sobre isso do passado de One Piece, já que teoricamente a gente teve um pequeno GIF sendo mostrado com algum rei reclamando, mas ainda é muito difícil ter certeza. E a última coisa do capítulo, Miosgard recebeu a sua sentença pelos Cavaleiros Sagrados. Vemos que seu líder é da família Figarhan, a mesma de Shanks. Uma outra coisa é que os leakers postaram um GIF escrito não, sendo que era direcionado ao Shanks. Talvez aquela história do Shanks possuir um irmão gêmeo seja real, talvez aquela história do Shanks não ser um pirata também seja real, ou apenas seja alguém da família Figarhan mesmo. Não dá para saber exatamente o que é, qual o sentido disso tudo que o Oda fez, mas com certeza está bastante interessante. Esse capítulo tem muita coisa ainda que não foi mostrada e não foi falada nos leaks iniciais, e a gente vai ficar por aqui. Eu não vou trazer mais nada até o dia em que o capítulo sair, que do jeito que as coisas estão, provavelmente vai ser na quarta-feira. A gente finalmente está vendo algo dos Gorosei e realmente é muito interessante ver que cada um deles é nomeados a partir de algum planeta. Lembrando que o Saturno é o que tinha uma conexão assim de nome, assim, de pronúncia lá no Japão com Satã. E isso poderia indicar que ele é um monstro, tem alguma Akuma no Mi absurda, assim. E a partir daí a gente pode tentar ter uma ideia exatamente do que o Oda quer com eles. Novamente, é algo muito novo e que vai apenas ter muito mais explicação quando o capítulo sair, para aí a gente entender exatamente os verdadeiros nomes deles, porque aqui ainda pode ter alguma coisa errada ou alguma coisa faltando, e principalmente poder teorizar algo em cima de cada um deles. Sobre os Cavaleiros Sagrados, eu acredito que a gente vai ter alguns deles aparecendo nesse capítulo, mas não acho que seja todos. Se ele aparecer com nome e tudo mais, eu acredito que aí muitos outros podem ser revelados também. Bastante coisa, muita coisa, principalmente do governo mundial, já que a gente está chegando no clímax onde a Marinha já não é nem tão falada assim. A gente vê que o Akainu
As pessoas nem se importam mais com a Akainu, e os momentos mais importantes de One Piece vão ficando cada vez mais tensos, e aí a gente vai chegando a conclusões assim, talvez a gente não saiba nem o que pensar do resultado, e é isso que eu penso sobre Egghead. Vai ser um final de arco onde eu não sei como os Chapéus de Palha vão sair, eu não sei como eles podem sobreviver a tantas forças indo para o mesmo lugar buscar eles. Talvez a ajuda da Grande Frota, talvez algo diferente, o Kuma talvez ajudando eles com sua Akuma no Mi, é uma questão a se pensar. A única coisa que a gente sabe é que muitas revelações estão acontecendo, os Chapéus de Palha estão chegando, né, no final dos momentos assim na ilha de Egghead e algo terá que ser feito. E ficaremos muito ansiosos para aguardar o que vai acontecer no capítulo 1087, que infelizmente só vai sair no mês de julho. Eu sei que isso pode ser duro, eu vou deixar o vídeo aí no card falando um pouco mais sobre esse ato, o que pode ser o motivo dele, mas novamente deem um descanso para o Oda. A gente não tem ideia se isso é relacionado com a sua saúde e isso já é algo que incomoda ele já tem um tempo. As pessoas em volta dele falam sobre isso, é porque realmente o One Piece consome muito do tempo, da questão física dele, da questão mental. Então, se a gente pode esperar um pouco mais para conseguir continuar tendo One Piece semanalmente, eu acho que isso é justo até para o Oda ter um descanso também que faça ele voltar com tudo. Curiosamente, essa pausa veio na mesma época do ano passado e principalmente na mesma época em que um certo personagem poderia ser citado, que é o Shanks. O Oda realmente tem seus preferidos, né? Talvez a gente veja mais alguma coisa dele no capítulo 1087. E para fechar de vez esse assunto, a gente pode ter uma pequena pausa no anime também, ou algum filler rolando após o final de um ano, visto que esse anime não pode alcançar o mangá. Então, como que eles vão fazer isso? Provavelmente dando algum tipo de atraso no mangá, no anime, na sua produção, ou criando fillers para ocupar o tempo. Bom, no mais, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixe seu like, seu comentário, se inscreve aí no canal. Você não perde nenhuma novidade sobre o One Piece. E é isso. Um abraço. Fui.